queria agradecer ao Arnaldo pelo convite, ao pessoal da organização, ao pessoal da Business Board, ao Ralph e ao Auriston por participarem dessa mesa comigo. E queria lembrar todo mundo que está entrando de ir lá no site da Gencom entregar o ticket, tá? E também lembrar de manter os microfones desligados. E quem quiser fazer pergunta, né, a gente conversou antes e achou que, como tem muita gente participando, seria uma dinâmica legal, quem quisesse fazer pergunta, colocar a pergunta no chat, né, para evitar muita gente falando ao mesmo tempo. Bom, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Paula Deslandes, eu sou professora do Colégio Pedro II, do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Sou professora de inglês no campus Engenho Novo 2. Eu sou professor de inglês, né? Trabalha sempre com jogos. Quem já fez curso de inglês em curso privado, sempre o jogo faz parte né, da aula de inglês, mas são, em geral, jogos de quiz, né, pergunta-resposta, jogos de trilha, enfim, jogos com vocabulário, em geral. Os jogos de tabuleiro moderno não costumam fazer parte da aula de inglês, né, nem no curso e nem, muito menos, na escola. E aí, no ano passado, eu comecei um projeto na escola, né? O Colégio Pedro II, como muitos colégios federais, dão para a gente a oportunidade de submeter projetos de iniciação científica ou iniciação artística e cultural. Né? Os alunos que se inscrevem para esses projetos, o projeto é aprovado, os alunos que se inscrevem nesses projetos, eles ganham uma bolsa para participar do projeto durante 6 meses. E aí, durante o ano passado, eu fiz um projeto com jogos. Esse projeto, né, a ideia inicial do projeto era apresentar esses alunos. Eu tinha 6 alunos participantes. 6 alunos do 8º ano do ensino fundamental, eram 5 meninas e 1 menino, e aí a ideia inicial era apresentar para os alunos jogos de tabuleiro modernos, jogos de mesa, né, de cartas e de tabuleiros, para que eles conhecessem jogos modernos, conhecessem mecânicas, temas de jogos diferentes. A ideia era jogar os jogos, não jogar em inglês, falar o tempo todo em inglês, né? Na escola, principalmente na escola pública, a gente geralmente dá uma ênfase à habilidade de leitura, né? Nas aulas de língua estrangeira. Então, eles sendo do 8º ano, não iam conseguir jogar o tempo todo falando em inglês, mas trabalhar a partir dos jogos ou vocabulário, ou a prática oral controlada, enfim, sempre usar alguma coisa de inglês ali durante os jogos. E aí, eles jogando, eles iam conhecer novos tipos de jogos e, no final, criar jogos, ou um jogo, enfim, como projeto final, que os professores pudessem usar em sala de aula. Né? Um jogo que a gente poderia reproduzir em várias, enfim, imprimir várias cópias para os professores usarem em sala de aula, um jogo preferencialmente interdisciplinar. E aí a ideia é que eles escolhessem o tema, eles escolhessem as mecânicas e eles fizessem toda, né, com a minha orientação e a orientação, enfim, de outros professores também que quisessem participar, eles fizessem todo esse projeto do jogo. Eu, no início, né, do projeto, eu elaborei um questionário, e aí depois, toda vez que a gente jogava um jogo, eles analisavam, né, através desse questionário,
o jogo, tentando identificar as mecânicas, o tema e o potencial de uso pedagógico, né? E a gente tentou, dessa forma, fazer um catálogo de jogos que os professores pudessem usar na sala. Então, a gente jogava o jogo, eles viam quais eram as mecânicas, se dava para ser usado em sala de aula e de que matéria, se a gente podia mudar alguma regra ou alguma peça, alguma coisa para usar esse jogo em sala de aula. Esse questionário a gente foi mudando, né, conforme o ano foi se desenrolando. E foi uma experiência bem legal, principalmente quando eles estavam no centro do processo todo. Por exemplo, a gente fez um evento na escola de jogos, em que eles eram os monitores das mesas. Então, eles levaram os jogos para casa, aprenderam a jogar, jogaram com a família, treinaram, né, passar as regras, enfim, e foi muito legal. O menino que pegou o jogo assim mais complicado, eu me lembro dele, que chegou na escola e falou: professora, eu joguei com a minha família, eu treinei e eu consigo explicar as regras do jogo agora em 8 minutos. E eles conseguiram muito bem, assim, as alunas mais tímidas. Então, a gente vê quantas habilidades estão sendo desenvolvidas ali, né? Bom, falei um pouquinho sobre o meu projeto, eu vou passar a bola agora para o Ralph e pedir para ele falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né, no Gordo Saci, no Centro Educacional de Niterói. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, pessoal. Como a Ana Paula colocou, né, meu nome é Ralph, eu sou sócio fundador da empresa Gordo Saci e professor no Centro Educacional de Niterói, né, além de professor também da Rede Pública Estadual de Ensino. A experiência com a Gorro, na verdade, começou a partir de um trabalho que eu e o outro sócio fundador, o Pedro Marins, que a gente já efetuava na escola. A gente via, a gente joga já há algum tempo, né, e a gente via que existia por parte dos alunos, né, um grande interesse em jogar, em participar, né, e como o centro educacional nos permitia criar disciplinas consideradas disciplinas livres, né, disciplinas que estariam fora da grade curricular obrigatória para os alunos que fossem do horário integral, a gente podia dar aula de qualquer coisa que a gente quisesse, né, qualquer tipo de habilidade que o professor tivesse, a gente podia oferecer uma disciplina. Se os alunos se interessassem, a disciplina rolava, se não, ficava para um outro momento, né? E aí me juntei ao Pedro Marins e a gente resolveu criar a disciplina de desenvolvimento de jogos, né? Onde a gente começou a criar ali todo o planejamento, né? Onde no início a gente apresentava para eles uma variedade de no mínimo, né, 10 mecânicas diferentes com os seus jogos, e eles jogavam, né, os jogos, as suas mecânicas para conhecer, e depois, né, no final do trimestre, eles produziam um jogo, né? Então, a Gorro, na verdade, começou dessa maneira. E aí a gente percebeu que dava para dar um passo além, né, que a gente tinha condição de ir além. E aí a gente formalizou a Gordo Saci e fechou o contrato no ano seguinte, isso com 2 escolas, com o Centro Educacional e com uma outra escola, uma outra rede de escolas do Rio de Janeiro. E aí a gente começou a atuar dentro de sala, propriamente dito. Então, de que forma que a gente atuava? A gente tinha a turma fechada, né? Era uma turma com aula semanal de 2 tempos por semana, né? A turma com 20 alunos, onde a gente, toda semana, a gente jogava um jogo e produzia alguma coisa relacionada ao jogo. Tudo isso trabalhado em conjunto com os professores da escola daquela série. Então, se a gente tivesse uma turma de 6º ano e o professor de matemática me dissesse que a turma estava com uma dificuldade em tornar, sair do abstrato, perdão, em sair do concreto e ir para o abstrato, a gente buscava algum jogo que pudesse favorecer o desenvolvimento dessa habilidade, né, desse pensamento abstrato que na matemática é básico, né, para eles trabalharem
contas simples, né? Você acaba saindo e facilita, né? E aí a gente buscava um jogo que favorecesse esse trabalho, né? Aí o professor estava com... A gente pegou um projeto, por exemplo, lá no Centrinho, em que as professoras estavam com dificuldade de controlar piolho na escola, né? Isso há 5, 6 anos atrás. Aí a gente pegou o jogo Fábulas, não sei se todos conhecem, mas é um jogo em que você vai trabalhando a contação de uma história baseado nas fábulas europeias, não naqueles contos de fadas mais tradicionais que a gente está acostumado, mas sim nos contos de fadas mais europeus. E aí a gente reestruturou a história como um todo, né? E criou uma história onde os piolhos eram o ponto central de uma crise existente num reino muito distante. E aí os alunos tinham que elaborar as formas de se acabar com os piolhos, né? Isso trabalhando com alunos de segundo, terceiro, quarto anos do ensino fundamental 1. Então, estou falando de alunos de 7 anos de idade, 8 anos de idade, né? Então, a gente atua, né, desde lá de 7 anos de idade, né, pós-alfabetização, né, e até o ensino médio, até a terceira série do ensino médio. Então, assim, além desse trabalho todo com a Gorro, eu, como professor em sala, eu basicamente tem turmas em que eu estou atuando somente trabalhando jogos, né? Esse ano eu tive não sei se a graça ou a dificuldade de pegar uma turma de correção de fluxo do Estado. Não sei se todos conhecem, mas as turmas de correção de fluxo são as turmas em que você tem alunos totalmente fora do padrão seriedade, né? Então, o antigo... como se fosse um antigo supletivo, né? Que eles fizeram toda uma remodelagem, não sei o quê, e eu peguei uma turma dessas para trabalhar a parte de ciências e matemática. Eu sou professor de ciências e biologia, né? E aí já começa a problemática do correção de fluxo, né? O professor de ciências e biologia tem que dar aulas de matemática, ou o professor de matemática vai dar aulas de ciência e biologia. Então, a gente já tem essa complicação, né? E aí eu, por sorte, o Pedro Marins, que é o meu sócio e grande amigo, é professor de matemática. Então, a gente sentou junto e elaborou uma forma de se trabalhar no correção de fluxo praticamente somente com jogos, né? Então, eu tinha começado no início do ano, né? Toda aula eu levava um jogo e trabalhava algum conteúdo, buscava desenvolver alguma habilidade de escrita, de conta, de raciocínio, em geral, né? Assim, eu focava mais no desenvolvimento das habilidades que eles pudessem pegar ali, sem querer me especificar muito a um conteúdo, né, da matéria propriamente dito. Mas aí, infelizmente, o corona veio dar uma atrapalhadinha nesse processo como um todo, mas a gente vai tentar retomar todas essas caminhadas que a gente tem, né? Então, só para encerrar, né, para eu não me alongar muito também na fala, a Gorro trabalha basicamente dessa forma, e eu acabo também, como professor em sala, trabalhando da mesma forma que a Gorro funciona, né? Então, a gente usa o jogo como parte de um processo maior, né? Ele não é o ponto único e exclusivo, né? Mas ele faz parte de um contexto. Então, a gente usa o jogo para introduzir algum tema, né? Pegar, por exemplo, Ai, meu Deus, me fugiu o nome. É um jogo brasileiro que é bem parecido com o Pandemic, né? Que trabalha a questão do lixo, né? De como... Sustentabilidade, lembrei. Onde você trabalha toda a questão das coisas que acabam, né, estragando o planeta, né? Você tem 4 problemas ecológicos e você tem que acabar com esses problemas, né? Basicamente uma cópia do Pandemic para temática de sustentabilidade, né? Então, a gente usa o jogo para apresentar a temática da sustentabilidade. E depois a gente inicia um projeto em que os alunos criam
toda uma campanha de conscientização dentro da escola. Então, eles elaboram cartazes, eles vão de sala em sala explicar como fazer as coisas, em que tipo de lixeirinha você coloca o quê, né? E assim vai. Então, a gente tenta, com o jogo, buscar estimular algumas coisas nos alunos, né? E aí a Gorro vem percebendo, né, que para o professor, né, é bem complicado pegar um jogo e levar para a sala de aula, né? A gente tem hoje os board games custando de 200, 250 para cima, né? E bota às vezes bem para cima nisso. E você, para entrar numa sala de aula com 25, 30 alunos, tu precisa às vezes de 7 cópias, 8 cópias de um jogo. O que para um professor normal inviabiliza. A gente não tem R$ 1.000 para comprar de cópias de jogo para levar para dentro de sala de aula. E aí a Gorro começou a ver uma solução nisso, que são os jogos print and play. Os jogos que tem bastante por aí, né? Você encontra dezenas e dezenas de jogos, né? Eu, por exemplo, tenho pelo menos uns 3, 4 gigas desses jogos guardados no computador, é muito material, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma possibilidade bastante grande desse material, o que facilita, porque toda escola faz xerox. Então, ao invés de você fazer a xerox de uma prova, né, um jogo print and play, às vezes, são 2 páginas, 3 páginas. Pô, manda fazer 30 cópias, leva para dentro de sala e vamos embora. Né? Então, isso é um facilitador. Né? E a Gorro passou, há um ano mais ou menos, a gente começou a investir mais fortemente nesse tipo de material. Né? Então, 2 coisas a gente está fazendo. A primeira delas é que a Gorro fechou uma parceria com a Devir, né? com a editora Devir. Então, a partir de agosto, setembro, né? Não sei nem se eu podia falar isso já assim, mas não sei se a partir de agosto ou setembro a gente já vai começar a disponibilizar pelo site da Devir jogos no formato print and play criados pela equipe da Gorro. Né? E esses jogos terão a proposta pedagógica atrelada a ele. Né? O que é um dificultador que eu, como professor, lá no início via. Né? Eu pegava o jogo e falava, cara, e aí, o que eu faço? Né? Como que eu faço? E, além disso, até para aproveitar e responder o pessoal que pediu o material, né, pediu esses jogos, a Gorro está criando, né, e eu vou fazer a abertura desse projeto hoje aqui com vocês, que é o projeto Gorro Indica. Né? O Gorro Indica é um processo que a gente está começando a fazer agora, a gente não sabe se vai funcionar, se vai dar certo, mas a gente quer fomentar cada vez mais o letramento lúdico entre os professores. E aí, para isso, a gente vai... Depois eu vou colocar boto o linkzinho aqui no chat para todo mundo, né, onde o professor ele se inscreve com a Gorro, né, vai preencher um formuláriozinho lá com nome, e-mail, dizendo que disciplinas ele dá, qual é o segmento que ele trabalha, e aí, mensalmente, a equipe da Gorro vai escolher um jogo desses print and play que existe por aí, né, e vai enviar ao professor o print and play, o jogo, e a proposta pedagógica, quer dizer, uma sugestão de proposta pedagógica para que o professor possa trabalhar em sala. Né? Então, depois, no final, eu coloco o chat aqui, disponibilizo para o pessoal, e fiquem à vontade também, né? Quem quiser trocar uma ideia posterior, né? Buscar o Instagram da Gorro, o Facebook da Gorro, a gente tem toda a disponibilidade, a gente está disponível para trocar ideia com todo mundo. Né? A Gorro faz parte também, né? Só para terminar, eu estou falando muito já, o professor é complicado, a gente não consegue falar pouco. A Gorro está presente também no Ludus Magisterium, né? Que é um grupo de professores que pesquisa jogos e educação. Né? Então, quem também tiver interesse em conhecer um pouco mais a Ludus, procura que a gente conversa e agita o máximo possível. Desculpa pelo prolongamento, por me alongar Não, tanto. tá dentro do tempo. Que Eu tô bom. aqui de olho. Obrigada, Rafa. Realmente é excelente essa notícia de a gente ter mais jogos print and play disponíveis. Eu também uso bastante. No meu projeto, eu primeiro comecei a levar jogos meus. Eu levei os alunos para o Boards and Burgers, que é uma ludoteca hamburgueria que tem aqui
na Tijuca, de acordo com o jogo que eles queriam criar. Eu selecionei alguns jogos lá, mas o Print and Play é uma boa solução. A gente agora, ano passado, a gente fez barraquinha de festa junina para conseguir fundos para criar um acervo de jogos na escola. E uma coisa que a gente conversou de fazer é imprimir os Print and Play com uma qualidade melhor numa gráfica, tentando fazer cópias para que os professores pudessem usar em sala de aula. Eu dei sorte, na verdade, porque a Gorro, né, acabou, para poder trabalhar, a Gorro comprava e adquiria 4, 5 unidades de cada jogo. E aí quando eu precisava de um jogo, eu ia lá, pegava as cópias e levava para a escola. Mas é bastante difícil mesmo. São muito caros. Então, vou passar agora para o Auriston. Por favor, fale para a gente sobre o seu trabalho. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Sim. Quero agradecer ao Arnaldo primeiro, né? Agradecer a Ana Paula, o Ralf, a todos que estão aí na nossa conversa. Então, a minha experiência... eu sou professor de Geografia da rede pública de Resende e do Estado, né? Também trabalho no Estado. E eu comecei a levar os jogos de tabuleiro para o colégio, primeiro porque os jogos de tabuleiro eles eram normalmente usados como recreação e alguns clássicos em aulas de matemática, né? Mas nunca com o objetivo de aprendizado, mas só de matar o tempo, passar o tempo. E aí eu comecei a levar alguns jogos para fomentar a vontade deles aprenderem, jogarem, criar cultura no colégio. E eu fui percebendo que eles iam gostando, iam tendo uma relação comigo diferente. E aí teve a campanha, que é uma campanha permanente, contra a dengue, contra a Aedes aegypti. E eu percebi que a campanha não chega na juventude. Toda a campanha ela foca muito na infância ou foca muito no adulto, mas não chega no aluno, né, na juventude, assim, no ensino fundamental de sexto ou ensino médio, ela não tem aderência neles. E aí eu joguei o Pandemic, e depois o André Luiz, está na Ludopédia, ele criou o Pandemic Brasil, está lá para quem quiser imprimir. Quando eu joguei com ele, eu fiquei assim, falei, tem que fazer isso para Resende. Então eu fiz o Aedes Epidemia, que é um jogo para trabalhar a ideia do Aedes aegypti, né? A gente enfrenta, no caso, a dengue, a zika, a chikungunya, só que com um mapa de Resende. E até cheguei a propor na região aqui que eu faria os outros tabuleiros para as outras escolas, quem quisesse ter, mas acabou que os colegas não quiseram, né? Volta Redonda não quis, Barra Mansa não quis, Itatiaia não quis. A primeira coisa que eu percebi jogando com os alunos foi a ligação deles com o tabuleiro da cidade deles. Eles se viam ali, né? Os personagens eram o professor, eu coloquei eu como personagem, eu coloquei os alunos como personagem, a diretora da escola como personagem, o médico do hospital, que eles conheciam como personagem. Eu coloquei o jogo, duração, o período de jogo ali era de 1 ano, ou seja, quando tinha mais chuva, aumentava a dificuldade de jogo, que são nos meses de janeiro, dezembro, então você aumentava os níveis de dificuldade, o Aedes aegypti aparecia mais, e quando os meses de pouca chuva, o Aedes aegypti ele aparecia menos. Isso, os alunos foram se vendo e foram começando a discutir o tema na escola. Porque, assim, como é que aparecia um Aedes aegypti? Aparecia uma caixa d'água aberta no bairro. Sempre trazendo o que fomentar, o que fazia o Aedes aegypti aparecer na realidade, eu trouxe para o tabuleiro. Né? Então, foi uma experiência bem interessante. Eu até tenho esse tabuleiro disponível. Em breve, esses jogos, né, Arnaldo? Vão estar disponíveis aí. O Arnaldo está me ajudando muito a escrever regra, a montar isso tudo para disponibilizar.
Depois, eu fiz o Pangeia. O Pangeia é uma temática de sexto ano e de primeiro ano de ensino médio. E é muito abstrato para o sexto ano. Então, a primeira versão do Pangeia, ela era muito carregada de informação e muito carregada de sorte. E na hora que a gente ia jogar, eu percebia que, apesar de eles estarem jogando e construindo a Terra a partir da ideia do Pangeia, né, do continente junto, ainda não estava bom porque estava muito carregado de sorte. Então eu mudei a mecânica do jogo e ele foi se tornando cada vez mais agradável para os alunos. E os alunos foram aprendendo com o jogo, né? Porque na hora da aula eu faço a referência com o jogo. É importante, quando você leva um jogo para a escola, você não levar só para distrair. Você fazer a referência, quando você for dar aula, do jogo. Até tirar foto e eles mostrar como é que funciona, o que eles construíram. Então, a segunda versão do Pangeia estava muito focado também em vegetação. Hoje, a nova versão ela já está focada nas estruturas de relevo, né? Então, você tem planície, planalto. Eu converso com meus alunos, montanha, serra. Você tem os picos culminantes. E agora eu vou tentar fazer miniatura das montanhas, né? Para poder eles terem essa visão na miniatura, a visão em 3D da montanha. Quando eu faço um jogo, eu faço 4 tabuleiros. Normalmente, os jogos que eu faço, eu foco para 5 ou 6 jogadores. Você pode jogar 2, 3, 4, mas quando eu levo 4 tabuleiros para a sala de aula, 5 tabuleiros para a sala de aula. Então, eu produzo os 5, tudo com de peça, e levo e aplico lá. Depois a gente começou a fazer no contraturno da escola, porque eu sentia a necessidade de criar monitores, de ter monitor. Então, a primeira experiência minha com monitor foi com o 9º ano. A escola que eu trabalho, a Escola Jardim das Acácias, em Resende, ela vai até o 9º ano. Então, eu peguei o 9º ano para ser monitor. Me arrependi amargamente. Por quê? Porque eles aprendem, mas eles vão embora. Então, eu comecei a trazer a monitoria para o 7º e 8º ano. E é legal porque eles começam a ter um destaque. Porque normalmente na escola, o 9º ano que está indo embora tem um destaque. Mas ali o destaque se dá para os mais novos. Porque eles estão aprendendo e eles estão ensinando outros jogadores, né? Então, eles adoram. E até os alunos mais agitados passaram a ser assim, mudaram o comportamento de sala de aula. Brincam comigo, trocam ideia, mas mudaram a dinâmica em sala de aula, porque eles querem participar do jogo, eles querem ser monitores. Então, a gente começou com essa monitoria de 7º e 8º ano e aplicando para a escola no contraturno. Inicialmente, é voluntário, tá? O trabalho é voluntário. O Ralf está certo, a gente gasta muito dinheiro, tá, Ralf? E eu, assim, tenho que investir muito dinheiro, eu já falei isso com o Arnaldo, ainda bem que eu tenho um apoio em casa para isso, né? Então, eu vou comprando, às vezes, o Fantossíntese, eu já tenho 3 tabuleiros, eu pego outras promoções e vou comprando. As pessoas normalmente me perguntam, como por ser escola pública e de periferia, porque o bairro é de periferia, eu tenho que citar aqui o professor Pablo, de matemática, é um parceiro, ele trabalha comigo nisso, ele pegou junto comigo esse projeto, e as pessoas me perguntam assim, some peça, alguém rouba alguma coisa? Não, ninguém rouba nada. Não some peça nenhuma. Eu vou falar para vocês, de todos esses 4 anos que eu levo jogos para a escola, só sumiu uma peça de um jogo. E esse mesmo foi descuido na hora de guardar, ninguém roubou. Eu tenho certeza disso. Nunca sumiu nada. Depois eu levei o Urban, que é um tema muito abordado em 7º, 8º e 9º ano, né? E aí eu criei as cartas, eu peguei e fui estudar megalópole, megacidade, e o tabuleiro é modular, passou a ser modular. Então, eles vão construindo a cidade deles e eles vão resolvendo os problemas da cidade, que é
transporte, educação, saúde, segurança, e eles vão e lixo, poluição. Eles vão resolvendo e vão ganhando ponto. Até uma das casas é o prefeito com um troféuzinho ganhando a medalha quando ele resolve um problema. Tem um grupo de população e eles representam um prefeito, e quanto mais população ele insere na cidade, mais impostos ele ganha para investir nas cidades. E aí o jogo, eu levei ele para algumas vezes, fiz até um evento na escola que eles pediram para a gente fazer. Então, assim, a aderência foi muito boa, né? Toda vez eles, professor, traz o Urban, traz o Urban. Eles gostam muito. O outro jogo que eu também fiz é Plataformas. A primeira versão do Plataformas é para explorar petróleo. Ele faz parte de o Plataformas ele faz parte de uma linha de jogos de produção de energia. Eu ainda vou fazer energia eólica e energia hidráulica. Eu já tenho mais ou menos o rabisco de como será, né? A energia eólica, e aí um colega deu a ideia de fazer os dois juntos. Então, eu já fiz até um rabisco, um desenho de como será os dois juntos, né? Então, eu vou trabalhar a questão da produção de energia eólica, a questão das massas de ar influenciando, porque vem massa de ar de todo quanto é lado, e aí você tem que pôr as hélices de energia eólica direcionada para receber, produzir energia. Mas o Plataformas, a primeira versão dele, é um tabuleiro inteiro e você vai explorando o petróleo no pré-sal. Então, eu fiz as plataformas, fixa imóvel, eu compro muito material na Ludeca, não sei nem se a gente pode falar, mas é onde eu compro mesmo, e eu ia fazendo, eles iam perfurando e explorando o pré-sal. Só que o jogo ele ainda era muito carregado de informação cognitiva, assim, muito carregado de informação, e aí o aluno ele não perde muito tempo lendo aquilo. Então, eu estou cortando as informações, porque a informação quem tem que dar sou eu. Assim, tem que discutir em sala de aula. Eu vou usar o jogo para discutir em sala de aula. E agora o Plataformas está numa nova versão. Aí eu vou lá na Petrobras e faço pesquisa. Estão ouvindo? Agora sim, agora sim. Tinha congelado, mas voltou. Então, assim, o Plataformas ele está na nossa nova versão. Acho que meu tempo já está indo embora. Eu vou falar, então, do esporte e nutrição, Ralph, que é para a sua área, né? A área de educação física e a área de ciências, biologia. Alimentação é um negócio que a gente não trabalha na escola, mas todo mundo fala da alimentação, é uma área de ciências. Então, eu fiz o esporte e nutrição, que é o pano de fundo, é o triatlo, e para competir ele tem que ter carboidrato, proteína e lipídios. Ele consegue isso. Tem alguém com áudio. Está travando meu áudio ou não? Está normal? Não. Tá. Ele consegue tá isso normal. com alimentação. Então, a ideia não é levar ele à curiosidade da prática esportiva e da questão alimentar, né? Eu tenho outros projetos que estão que eu estou andando devagarinho, né? O Arnaldo sabe disso, eu ando muito devagarinho. Tem o Harmonia, que é um jogo de matemática cooperativo. Tem um jogo para o aluno desenvolver cálculo de tabuada rápido, para ele calcular rápido. E ainda tem o Amazônia Legal, que é uma ideia para estudar a questão da floresta. É um jogo cooperativo, onde nós somos os personagens de metodologia para o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a sociedade civil, para proteger a Amazônia Legal.
né? E é isso que eu tenho levado para a escola, normalmente no contraturno. Ano passado, a prefeitura investiu no projeto, né? Então ele deu uma cota para mim, para o professor Pablo, para a gente tocar o projeto. E esse ano, o projeto ele vai para a comunidade. Aliás, ele iria para a comunidade se não fosse a pandemia. É isso. Eu estou à disposição. Material didático em formato de RPG. O que pretendemos pagar? Doutorado. Gente, nós estamos com o microfone errado, aberto aí. Vou pedir para quem está com o microfone aberto, feche o microfone, por favor. Tá bem? Foi. Já fechou. Auriston, você estava falando... Eu estava tentando aqui resolver o problema do microfone. Já concluí. Tá bom. Obrigada. Estou à disposição aí para pergunta e tal. Sim, eu selecionei algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta. Posso? Posso conversar com uma pergunta minha? Então, eu queria perguntar, já que vocês são de redes diferentes, né? E a experiência de cada um é diferente, acho que eu tenho certeza que vocês já escutaram em sala de aula: hoje não é aula, hoje é jogo, porque jogo não pode ser aula, né? Eu tenho pensado bastante nisso durante agora a quarentena, porque a minha instituição optou por não dar aula online. E, ao invés disso, a gente disponibilizou bastante material no Moodle, né, nas redes da escola. E toda vez que a escola se pronuncia sobre isso, sobre ter optado não dar aula online, eu faço uma coisa que eu não deveria, que é ler os comentários né, das redes sociais da escola. E sempre que algum pai, mamãe, reclama sobre a falta das aulas online, e outra pessoa fala: olha, mas lá no Moodle e nos blogs dos campi tem bastante material. A pessoa sempre responde: mas é joguinho. E aí eu penso em todos os fins de semana que eu perdi, ia ficar até meia-noite tentando adaptar os jogos para o Google, aprendendo Google Forms, Google Sites e tal, porque jogo não pode ser aula. Eu queria saber assim, qual a experiência de vocês, né, em relação à aceitação do trabalho com jogos pelos pais, pelos alunos, também pela direção e pelos colegas. Eu posso, assim, desculpa, Austin. Não, pode ir, vai lá. Eu tenho uma facilidade, eu acho, nesse caso, né, nesse ponto, que, primeiro, eu estava trabalhando em colégios menores, né, colégios pequenos, isso eu acho que é facilitado, porque o teu contato com o aluno é muito mais direto, né? Mas a minha grande experiência é no Centro Educacional de Niterói, que é uma escola experimental, né? Então, eles veem de tudo como um processo de ensino, como um facilitador para aprendizado de alguma coisa. Só para você ter noção do que eu estou falando, eu já dei aula de diversas coisas diferentes na escola, inclusive de malabarismo. Por acaso, uma coisa que eu gosto de fazer, e já dei aula de malabares na escola para os alunos, em parceria com o professor de educação física, né? Então, esse diferencial lá no centrinho, né? Dificilmente a gente escuta, né, vindo de um pai ou de um aluno que não é aula, é jogo, né? E a partir do momento em que a gente consegue colocar o jogo como algo recorrente dentro da nossa disciplina, né, dentro dos projetos que a gente vai criando, né, a gente consegue fazer com que o aluno perceba o seguinte, que eu acho que é bastante interessante. O aluno faltou no dia do jogo X. Na semana seguinte, que entra a discussão sobre um determinado assunto,
aquele aluno se sente perdido. E aí ele começa a perceber, pô, mas peraí, por que eu estou tão perdido assim? Está todo mundo sabendo o que está acontecendo e eu me perdi. Aí a gente fala assim, porque você não veio na aula que a gente jogou e a gente começou a entender o que isso tudo significava, né? Eu acho que esse é um dos principais pontos, né, em que a gente consegue fazer esse diferencial. Quando o aluno consegue perceber que o jogo não é somente uma diversão, mas é sim uma diversão e um algo a mais para auxiliar no processo de aprendizagem, né? A partir do momento que o aluno percebe isso, ele não leva mais essa situação para casa. Eu acho que a gente hoje vive com jogos o que lá na década de 90 se viveu com os filmes, né? Que, porra, quando eu era aluno, né, eu passava e via exatamente isso. O professor ia passar um filme, pô, é porque, cara, não vai ter aula, vai ter filme, né? Hoje, como professor, eu vejo que as coisas são completamente diferentes, né? O filme é uma aula, o jogo é uma aula, tudo que a gente pode trabalhar é uma aula, tá? Então, acho que é um dos principais pontos. A partir do momento que a gente consegue encaixar o jogo dentro do processo, essas questões começam a desaparecer. Auriston, e a sua experiência? Você pode falar? Então, a gente escuta isso muito mais dos colegas, infelizmente, do que dos alunos, né? Então, assim, eu já escutei muito isso. O professor que vai trazer brincadeira. Mas aí, isso foi bom porque eu comecei a fundamentar pedagogicamente a minha prática, né? A primeira crítica forte foi em relação à Aedes epidemia, porque todo o colégio estava numa campanha e eu levando o jogo. Mas os alunos deram a resposta, porque eles começaram a perceber muito mais a campanha através do jogo, e não através do panfleto que a prefeitura mandava. E o coordenador de geografia e de história da rede, eu comecei a levar muito jogo para ele, mostrar muito jogo, fundamentar os jogos, o que podia ser explorado, e ele começou a comprar jogos para trabalhar nas escolas de Resende, né? Então, a prefeitura ela se tornou uma parceira nesse sentido. E a diretora da minha escola, vendo que eu fundamentava o trabalho, ela começou a apoiar. Então, não era só jogar. Eu mostrava para eles o que o aluno aprendia no jogo, o que ele estava e como é que eu discutia o jogo em sala de aula, né? Então, eu comecei a ganhar a escola nesse sentido. Em vez de ter a escola e a comunidade como uma adversária, eles começaram a estar comigo e aprovar o projeto, gostar do projeto. Eu acho que aos pouquinhos a gente consegue mudar essa mentalidade, né, principalmente dos colegas, né? Direção, enfim. Eu selecionei algumas perguntas aqui, obrigada, Augusto. E eu ia fazer as perguntas na ordem que foram feitas, mas muita gente pediu para responder a pergunta da Letícia, que é sobre direitos autorais. Como saber o limiar entre se inspirar em um jogo para criar algo temático dentro da sua matéria e quebrar direitos autorais? Eu faço parte da Ludus Magisterium também e sempre vejo essa discussão, né, na Ludus, e acho que o Ralph vai saber falar melhor do que eu, mas o que se diz geralmente é que a única coisa que né, que é patenteável são o manual e o design, né, a parte gráfica do jogo, e a mecânica não seria patenteável. Ralph, você pode falar um pouquinho mais? Na verdade, a questão de direitos autorais em jogos é algo extremamente complexo, né? A gente vem discutindo isso lá na Ludus há um bom tempo. Eu também faço parte do EDIGE, que é o Encontro de Desenvolvedores Independentes de Jogos do Rio de Janeiro, né? E é extremamente discutido exatamente isso, né? Mas o jogo ele não tem um direito autoral que você possa quebrar dessa maneira, né?
Se você não está usando a regra exatamente como está escrito, né, e se você não está usando os componentes que são do jogo original, você não está quebrando, você não está cometendo um crime de direitos autorais. Então, se você pega, por exemplo, o Detetive, né? Vamos falar de um jogo basicão para todo mundo que é da década de 80, 90, né? Aí você faz uma pequena alteração num negócio aqui, num negócio ali. Você, ao invés de usar, ao invés de você ir no quarto, na sala, você muda os locais da casa, você já mudou o jogo, né? Você já, entre aspas, se protegeu. Mas, dentro da comunidade, né, dos desenvolvedores de jogos, existe um respeito muito grande pela criação do outro, né? Inclusive, a gente tem os casos clássicos desse tipo de situação, né? Que é o Monopoly e o Banco Imobiliário, né? Para quem não sabe, são dois jogos diferentes com pequenos detalhes, mas que simplesmente um cara resolveu refazer e fez, né? A gente tem um jogo chamado Tensão Total. Não vou lembrar se é Tensão Total, é alguma coisa parecida, que é uma cópia do Tesouro Inca. Obrigado, Carla e Xavier. Que é uma cópia completa do Tesouro Inca, né? Só que ele simplesmente, Tesouro Inca, você invade um templo, você entra em um templo para buscar tesouros. No Tensão Total, você é um mergulhador que vai indo cada vez mais fundo para pegar coisas, né? Então, cara, eles fizeram essa alteração e você não quebrou a patente ou o direito autoral de outro jogo. Mas você percebe que o Tensão Total não foi um jogo que foi para frente. Já o Tesouro Inca é bastante conhecido, né? Então a gente tem essas questões. E o que a gente fala, né, que é bastante peculiar, né, é a questão da gente tentar fazer essas adequações, essas adaptações, né, para a sala de aula e para as temáticas, realmente. Né? Acho que a gente não tem problema nenhum em fazer esse tipo de coisa, porque aí pensando na parte não só na parte jurídica, né, na lei, né, mas vamos pensar em não cometer um crime, né, em não fazer nada. O fato de você pegar um jogo e modificar para uso em sala de aula, como por exemplo, o Alston fez com pandemia para trabalhar a dengue, né, você não vai estar fazendo com que esse jogo que ele criou, ele não vai ter o propósito de substituir o Pandemic nas lojas. Né? Ele não criou esse jogo para que os alunos meus alunos vão comprar o meu jogo e não comprar o Pandemic. Né? Então não tem essa questão. Né? Eu acho que, aí eu não sou da parte de direito, mas eu já ouvi, né, numa palestra que a gente teve também, né, que existe a questão do lucro envolvido. Se você não gera lucro com aquilo que você está produzindo, dificilmente você vai ter a possibilidade de que aquilo seja considerado como crime. Né, de patente ou de outras coisas. Né? Então, é bastante interessante esse tipo de situação. Né? Eu acho que é bem diferente, né? Você fazer uma versão de um jogo para fins comerciais ou para fins educacionais. Né? Primeiro que muita gente é difícil, ninguém vai ficar sabendo que você fez uma versão assim, a não ser se você faça uma live na internet que vai ser gravada e disponibilizada. Brincadeira. A gente ainda tem um tempinho. Eu vou voltar lá para o início das perguntas. Tem uma pergunta do Leonardo Abreu, que eu não sei para quem foi, que diz: que iniciativa bacana, vocês auxiliaram a todos os segmentos de ensino? Talvez tenha sido para o Ralph, não sei. Acho que o Léo estava, quando ele perguntou isso, acho que ele estava se referindo a esse projeto novo da Gorro, né? A Gorro Indica. Né? Inicialmente, o nosso pensamento é em focar todos os segmentos possíveis. Né? Tentar, ao longo dos meses, é óbvio que assim, a gente não tem como
entregar uma produtividade tão grande, né? Porque, infelizmente, como também já falaram aí, né, é difícil se manter somente disso, né? Então, eu não posso parar de dar aula nas escolas que eu trabalho, né? A Gorro é a minha grande paixão profissional, mas, infelizmente, ela tem que ficar em segundo plano, né, dentro da realidade que a gente vive. Então, a ideia é que ela produza realmente a maior quantidade de material possível e a gente quer tentar abarcar desde o Fundamental 1 até o ensino superior, passando pelo profissionalizante também, que tem suas particularidades, né? Pensar em coisas que podem auxiliar o desenvolvimento de algumas questões, né? Mas a gente procura levar dessa maneira, né? Então, a gente vai tentar abarcar todos os segmentos possíveis. Obrigada, Ralf. Eu estou vendo aqui que a gente tem mais 9 minutos, porque eu vou dar mais 5 minutinhos, já que a gente começou com 5 minutinhos depois. Não vai dar tempo de responder todas as perguntas, mas tem uma pergunta que apareceu, acho que mais de uma vez, era uma pergunta até que eu tinha elaborado para fazer para vocês, que essa diferença entre jogo pedagógico e jogo que algumas pessoas odeiam até ouvir falar em jogo pedagógico. O jogo pedagógico é sempre um jogo chato, e o jogo comercial usado para fins pedagógicos, né? A pergunta, acho que foi essa questão de passar o jogo de mera recreação ao material didático é complicado. Muitos jogos que chegam... Nem foi uma pergunta, na verdade. Acho que depois teve uma pergunta, mas uma pessoa fez um comentário. Sinto que muitos jogos que chegam nas escolas têm mecânicas bobas ou pouco relacionadas ao tema que querem tratar. Então, como vocês veem essa diferença entre os jogos produzidos para serem usados na escola ou o uso de jogos, muitas vezes, que são jogos comerciais, feitos para diversão? Os jogos didáticos podem ser usados para diversão, os jogos para diversão podem ser usados para fins didáticos. Como vocês veem? Acho que o Auriston pode falar um pouquinho primeiro, depois o Ralf. Vamos lá. Então, eu acredito que, primeiro, a gente tem assim, quando a gente olha o mercado de jogos pedagógicos, você vê que ele é muito focado no primeiro segmento do ensino fundamental. E o segundo segmento do ensino fundamental, o ensino médio, ele é esquecido. E quando ele é voltado para você concluir a aula no jogo. Ou seja, eu falei essa semana com um colega de matemática, eu falei, fiz um jogo para você, para aprender tabuada. Aí ele falou, eu já tenho um de tabuada, Austin. Eu falei, não, mas esse é diferente, filho. Aí eu mostrei para ele, ele falou assim, cara, que coisa louca, como é que você fez isso? Eu falei, então, eu peguei uma mecânica moderna e peguei a necessidade do aluno, do jovem, aprender a calcular rápido e montei um jogo. Ainda não tem nome ainda. Então, a gente tem esse desafio, que ele é cultural. Para mim, ele é cultural. A gente tem que começar a pensar em jogos pedagógicos modernos, com mecânicas modernas, com uma proposta moderna. Porque o nosso jovem, nosso jogador, ele não é o mesmo de 20 anos atrás. Eu joguei, com todo respeito, eu joguei Banco Imobiliário. 8 horas jogando o mesmo jogo. É um jogo que você fica dando volta atrás do próprio rabo. Não dá para levar isso para uma sala de aula. Não dá para você pensar nisso como um jogo moderno. Então a gente tem que quebrar a cultura de separar e criar jogos pedagógicos e usar os jogos para diversão de forma pedagógica. Porque, na verdade, o que vai levá-lo a ser um jogo pedagógico ou não é como você vai explorar ele em sala de aula. Se você não explorar ele em sala de aula, ele vai ficar, qualquer jogo virar mera diversão. Mas se você pega o jogo e você explora ele, você trabalha ele, leva ele como referência, associando muitas das vezes à realidade, ou plataformas, por exemplo, ele explora petróleo no pré-sal, mas ele tem que vender combustível para os estados.
Então, eu fiz a pesquisa, qual estado consome mais, estado consome menos gasolina, diesel, GNV. Então, ele vai tendo essa referência real. E eu exploro isso em sala de aula. Senão, ele vira mera diversão. E aí vem aquela crítica famosa sobre nós, né? Ralph, quer falar alguma Só para coisa? complementar, né? São duas coisas que a gente sempre discute muito, né? Que eu acho que o que falta muito para ultrapassar essa barreira é ter o letramento lúdico. Então, enquanto os professores não conhecerem jogos, eles não vão criar jogos diferentes do jogo de trilha, né? Do andar, responder, do quiz, não sei o quê. Que, gente, não tem problema. Existem jogos de trilha que podem ser maravilhosos, existem quiz que os alunos se acabam. Eu uso muito um programa que é o Kahoot, né, com os meus alunos. Cara, eles se escangalham, pô, brigam, discutem, se divertem, né? Mas é momentâneo, né? Então, são as coisas que podem ser usadas. Mas enquanto a gente não conhecer cada vez mais sobre os jogos, a gente não vai poder levar jogos diferentes para a sala e não vai poder criar diferentes, né? Mas uma coisa que eu ouvi, né, já há uns 3 ou 4 anos, e que bateu, né, forte quando eu comecei a pensar a parte de criação de jogos, foi exatamente assim, cara, para de pensar em criar o jogo para a sala de aula. Pensa em criar o jogo para você levar num evento. Você levou o teu jogo num evento de jogos. O pessoal que está lá, que é board gamer, que joga, vai ter vontade de jogar o teu jogo? Se a resposta for sim, beleza, segue o caminho. Porque aí, se por trás desse jogo tu tem uma temática que pode ser usada em sala de aula, show, tu manda ver. Né? Então, eu acho que é uma grande problemática também, como você falou, Ana, da gente classificar o jogo como pedagógico, não pedagógico, o jogo não é... eu volto a falar assim, eu sou muito ruim em lembrar quem falou certas coisas, mas eu em algum momento li ou ouvi de alguém que todo jogo pode ser pedagógico. Tudo depende de como você usa ele em sala ou do contexto em que você o coloca. Então, eu posso pegar todo e qualquer tipo de jogo e eu posso usar em sala de aula, né? Eu só brinco, só falo brincando, né? Salvo o Card Games, uma em condição de se trabalhar dentro de uma sala de aula, né? Mas todos os outros jogos eu acho que a gente tem a condição de levar para dentro de uma sala, de trabalhar alguma coisa. Se a gente parar para pensar, né, a gente fugir do básico e a gente parar para pensar na questão das inteligências múltiplas, das habilidades e competências, se a gente junta essas coisas, todo jogo vai favorecer algum tipo de desenvolvimento. Né? Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que ter. Saber mediar o jogo, né? Porque Exato. caso contrário, como alguém falou no chat, pode fazer pode até atrapalhar essa aceitação dos jogos, né? Pelos alunos, enfim, pelos Exato. colegas. Só para aproveitar, Ana, o Maurício acabou de escrever aqui no chat, né, que é professor de engenharia mecânica e pediu para os alunos fazerem um modelo de Jenga e calcular que peças que daria para tirar, usando Jenga, que é um jogo mega tranquilão de você levar para a escola. É uma referência incrível de você ver. Né? E é você pensar, cara, que o Jenga pode ser usado numa aula de engenharia mecânica. Eu não pensaria num negócio desse. Ana Paula, eu posso fazer uma observação? Claro. O jogo Doutor Eureka, que muita gente fala assim, pô, é para brincar. Eu propus na escola, porque eu tive um aluno que tinha deficiência visual, de nós fazermos uma adaptação para a inclusão, para trabalhar com o Doutor Eureka, com este aluno, mas não é o aluno vindo ao nosso universo. Nós queríamos mergulhar no universo, né, de não ter visão. Acabou que a escola não teve estrutura para montar esse jogo, porque ele é muito tátil, né? Mas eu cheguei a sugerir, expliquei como é que seria, e a gente iria mergulhar no universo do que não tem visão.
Aquele jogo Story Cubes, eu tenho uns vídeos que eu levei para os alunos. É um jogo de contar historinha. Eu comecei a aplicar na escola. Os alunos, quando começam, eles assim, isso, 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 isso e isso. Mas com o tempo que você vai brincando com eles, eles começam a criar histórias e dar continuidade à história. Eu levei para uma roda de alunos e falei, olha, o personagem que você tem que usar é sempre o personagem da sua direita. Ele tem que fazer parte da tua história. Então, os alunos vão aprendendo a se expressar. Eu levei para a professora de português e falei, olha, é uma ferramenta sensacional para você ensinar os alunos a conversar. Você pode criar cartas. Eu levei para uma instituição, eu criei cartas de virtudes. Então, além do jogo, eu pegava personagens como Mandela, Gandhi, Francisco de Assis, e virtudes. Ele tinha que associar o jogo, os dados, mais as virtudes e os personagens. Então, você vai enriquecendo e ele é explorado em português. Então, assim, você tem condição de fazer. Eu até tenho um vídeo gravado que eu criei uma tabelinha, porque eu apliquei esse jogo online, agora na pandemia. E foi muito bacana. Depois eu até te mando, Arnaldo. Obrigado, Auristão. Infelizmente, a gente passou do tempo já. Não vai dar para responder todas as perguntas. Então, eu agradeço a todo mundo que compareceu. Ralph e Auristão, se vocês quiserem fazer alguma colocação final. Só para o pessoal que estava perguntando dos print and plays, só fazer um comentário rápido, né, que eu coloquei, até botei. Né? O site da Ludopédia, né, se você procurar lá, ele tem vários links criados com referências para um monte de print and plays. Tá? E aí eu vou colocar também aqui no chat o link para a inscrição lá no Gorro Indica. Né? Quem tiver interesse, só preenche lá o formulário para a gente, que provavelmente a partir da metade do mês de agosto a gente vai começar a fazer o envio do material. Tá? E só para lembrar, né, estão me lembrando aqui, a Gorro do Saci vai estar à frente do workshop no sábado de Jogos e Educação. Então, quem ainda não se inscreveu, se ainda tiver vaga, vamos lá que funciona muito bem. Mano. Obrigada, Ralph. Eu que agradeço. Eu estou à disposição para qualquer troca de ideias. O Arnaldo tem o meu contato. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto, crescer junto e levar essa cultura para uma série de pessoas que não conhecem ainda. Então, eu acho que quanto mais figurinhas a gente troca e que pode promover o crescimento da gente, é importante. Né? Eu vou depois pedir para o Ralph, já peguei o contato dele, alguns PNP que eu quero assim, com certeza, levar para os meus alunos, né? Apresentar para eles. Acho legal essa troca entre a gente. Tá? Um abraço. Obrigada, Auristão. Então, a gente termina aqui. Obrigada a todo mundo que veio. Deem uma olhada no resto da programação e boas em compra a todo mundo. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Quem quiser abrir o microfone para dar um tchau e agradecer, tá liberado nesse momento, viu? Um minutinho. Valeu, galera. Valeu. Muito bom, muito bom. Tchau, muito obrigada, hein? Valeu, Arnaldo. Muito obrigado aí por tudo, Arnaldo. Obrigado a todos, tá? Quem puder, copia esse chat, que esse chat está precioso, hein? Valeu, Macari. Valeu, Flávia. Valeu, Léo. Copiei aqui também. Isso aí, poxa, a gente se vê aí ao longo do